Olá, aqui é o pastor Wilson da Comunidade Evangélica Morreal de Guarapuava e mais uma vez nós estamos aqui, né? Quero gravar esse vídeo para um pessoal que está invadindo as minhas redes sociais em alguns vídeos que nós gravamos aí. O pessoal se intitula-se Desigrejados, né? É uma nova forma de se comunicarem com a sua revolta, com a sua eu vou usar um termo assim, com as suas frustrações. Os desigrejados, eles surgiu alguns anos aí com algumas pessoas, não sei nem com quem surgiu esse termo, né? E eles falam que não precisa de igreja, que nós não precisamos nos congregar como igreja. Primeiro ponto, eu sempre falo nos meus vídeos que esse vídeo não é para você que não acredita em Deus. Não é para você que não acredita na Bíblia. Se você não acredita na Bíblia, tudo bem, somos amigos, né? Mas como falaram, muita gente entrou nos meus vídeos lá e comentaram que eram desigrejados, como nós falamos igreja, tá? Então essa é uma resposta sim. Mas antes de qualquer coisa, de qualquer comentário, eu quero ler um texto da Palavra de Deus. O escritor dos Hebreus, capítulo 10, versículo 25. O texto-alvo diz: não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja, segundo o procedimento de alguns, mas pelo contrário, mantivemos-nos uns aos outros, tanto mais quanto verdes que o dia está se aproximando. O escritor dos Hebreus, ele fala aqui que nós precisamos nos reunir como igreja. Ele orienta nós reunirmos como igreja. E a igreja, se você observar meus vídeos, a igreja vem sendo destruída a partir de mais ou menos 30, 25 anos atrás, com a introdução de várias porcarias aí que nós estamos vendo hoje, que chegou o resultado. E o resultado são desigrejados. E os desigrejados são pessoas que, muitas delas, abraçaram isso. Muitas delas toleraram muitas coisas. E simplesmente não foram buscar, ou sua maioria, não são todos, ou simplesmente não concordam com a autoridade. Também tem isso. Mas o cerne da questão é isso que surgiu com uma igreja que tirou a escola bíblica dominical, com uma igreja que tirou as raízes de conhecimento da igreja. Quer ver um movimento estranho que tem por aí? É um movimento celular, talvez você concorde. Mas antes do movimento celular, nós tínhamos escola bíblica dominical. E eu vi um papa do movimento celular falar que a escola dominical nunca fez nada. Olha, eu sou pastor de escola bíblica dominical. Assumimos uma escola bíblica com 6 pessoas no começo do meu ministério, numa igreja, eu não vou citar nomes, começamos com 6 pessoas, deixei 450 pessoas lá. A igreja, nós tínhamos o Clube dos Ursinhos das Boas Novas, um dos melhores, pastor Amaralau, da Igreja do Evangelho Quadrangular, acredito que foi ela que instituiu lá. Então, nós temos raízes do conhecimento na igreja. A partir do momento que alguém na Colômbia pensou, um anjo veio e me deu, e isso é perigoso do anjo. Gálatas fala, capítulo 8 e 9, mesmo eu, um anjo que vem do céu, que vos anuncio outro evangelho além do que vos ter anunciado, seja anátema. E nós temos que tomar cuidado com esse negócio de anjo. Aí trouxe para o Brasil um dos maiores heréticos do Brasil. E disseminou no Brasil todo. E o que nós temos hoje? Desigrejados. Desigrejados, eu tenho, até a gente tem uma noção assim, muito terrível. Por quê? Porque hoje abriu-se ministérios e ministérios aí, divisão de ministérios, e tem um problema assim, muito sério, que a heresia entrou dentro da igreja.
que o misticismo entrou na igreja. Então nós temos, por um lado, destruição da escola bíblica dominical à base do conhecimento da igreja. E, por outro lado, entrou o misticismo das neopentecostais, do falação com demônios, de não se apegar às escrituras do misticismo, à unção à unção do cajado, à unção do Homem-Aranha, à unção do jiu-jitsu. E tudo isto foi realmente um projeto de Satanás para destruir a igreja. E, na linha desse mesmo pensamento, nós temos a grande e famigerada teologia da prosperidade. Nós temos o movimento celular, que tirou o conhecimento da igreja, que foi isso que aconteceu. Igrejas que tinham escola bíblica dominical não tem mais. Escola bíblica dominical é no domingo. Robert Hicks fundou lá, pronto e acabou. É um negócio que estava dando certo há 200, 300 anos aí. Do nada foi tirado. Hoje nós temos escola bíblica na terça-feira, junto com o culto de oração. Não, escola bíblica dominical é escola bíblica dominical, com salas específicas. Nós tivemos o misticismo entrando através das neopentecostais. Teologia da prosperidade, que você não precisa fazer nada. Aí nós temos aí a hipergraça. Então é um balaio de gato que destruiu a igreja. É um balaio de gato que está destruindo a igreja. Hoje as pessoas se revoltam com pastores que ganham muito dinheiro. Calma aí, mas quem dá dinheiro para ele? Pessoal, cai quem quer. Aí coloco todas as suas expectativas em muitas coisas. Olha, dê sua casa que Deus vai resolver isso. Dê seu carro que vai resolver isso. Pessoal, eu vi um cidadão tirar de uma igreja de bairro, sexta, sábado ou domingo, 40 mil reais. Eu vi. Falei, misericórdia. Eu vi isso. Pastores que trazem. Por quê? Porque tem que manter a igreja aberta. Aí o resultado são os desigrejados. São as pessoas que não acreditam mais no Senhor. São as pessoas que simplesmente culpam a Deus por uma coisa que é do homem. Viu? Eu não estou aqui para falar mal de célula, eu não estou aqui para falar mal de ninguém, eu não falo mal de ninguém. Mas eu digo para você, começou lá. Com unção do riso. Unção do riso, pelo amor de Deus. E muitas coisas, a igreja brasileira foi um verdadeiro sincretismo religioso. Veja como que está a igreja brasileira. Como que uma pessoa em sua sã consciência vai confiar nos pastores? Pastores com patrimônio de milhões e milhões de dólares. Pastores com casa de 20, 30, 40 milhões de reais. Pastores com aviões. Pastores com helicóptero e tiram foto e fazem vídeos dos helicópteros. Como que as pessoas vão confiar nisso? Você é desigrejado, eu tenho pena de você. Por quê? Porque você confiou no homem. Porque quem confia em Deus espera isso do homem. Irmãos, nós não estamos aqui para agradar o homem. Nós estamos aqui para agradar a Deus. A maioria dos desigrejados não gostavam e não gostavam de palavras de exortação. Eu sempre repito, o cara mais duro que pregou na Bíblia foi Jesus. Os próprios apóstolos falavam, nossa, que palavra dura. E tem um outro cidadão aí que pregava tão duro quanto Cristo. João Batista. Aí nós vimos um cidadão que pregava duro contra o povo de Israel, o profeta Elias, que certa feita ele se encontrou com o rei Acabe, e o rei Acabe falou, perturbador de Israel. Então ninguém gosta dos perturbadores de Israel, nem os igrejados, nem os igrejados.
Por quê? Porque eu citei num vídeo passado que nós somos em 42 milhões de evangélicos no Brasil e o Brasil continua a mesma coisa. Nós precisamos entender que nós precisamos ter relacionamento com Deus. E ter relacionamento com Deus não é ter relacionamento com Ele, é não concordar com o sistema. Eu não concordo com isso. Eu não concordo com isso. Diz no posto que meus vídeos não vão para frente. Por quê? Eu tenho milhares e milhares de vídeos. Agora, quando aparece alguém aí que profetiza, desmaia e finge que teve uma revelação, pelo amor de Deus. Aí quando eu vejo agora uma nova classe, os semideuses do conhecimento que criticam todo mundo, é o que eu vejo. Teve um cidadão que eu admirava muito aí, teve um problema cardíaco há alguns anos, falou, calma, eu não fui até o terceiro céu. Criticando Paulo, um comedor de feijão. E as pessoas vão atrás disso. Esse é o problema quando você se decepciona com homens. Esse é o problema. Método. Pode ser método celular, pode ser igreja de ministério. Se não tiver Cristo na frente, hoje é uma verdadeira balaio de gato, uma confusão, como sempre costumo falar, é o samba do crioulo doido. Igrejas que não têm conhecimento, igrejas que não ensinam. Antigamente a igreja era conhecida por seus membros lerem. Hoje as pessoas não lêem mais, não conseguem ler nem a Bíblia. Aí se acha no direito de ficar atrás de um computador e criticar. Porque estar atrás de um computador é muito fácil criticar. Mas viver, sabe, tem um termo aí que as pessoas usam, não julgueis para não ser julgados. Calma aí. Porque na mesma medida que julgar, será julgado. Mateus capítulo 7, versículo 1 a seguir. Mas o 13 em diante diz que nós conhecemos as pessoas pelos seus frutos. Que fruto você está produzindo? Sabe, nós precisamos voltar ao evangelho puro e simples. Sabe, eu digo, Calvino, bênção, Armínio, bênção, mas tem falhas. Tem falhas. Está uma confusão hoje de reformados e neopentecostais e não reformados. É uma briga. Eu vejo as pessoas se colocando no lugar de juiz aí, condenando. Esses dias eu vi uma garota falando as igrejas que são heréticas. Pelo amor de Deus, quem te deu o poder disso? E as pessoas vão atrás disso. Uma verdadeira fogueira, uma verdadeira inquisição. Aí nesse meio estão os desigrejados criticando todo mundo porque é fácil. Mas eu quero te dizer uma coisa para você. Jesus está voltando. E se teu nome não estiver escrito no livro da vida, dançou, bebê. Dançou, criança. Você vai lembrar. É uma confusão de préteros, de postos, não interessa se Cristo vem antes, depois, o importante é que ele venha. O importante é que ele venha. Para mim não interessa se vem antes da tribulação, se vem depois da tribulação, se vem no meio da tribulação, o importante para mim é que ele venha, porque eu sempre digo, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Sabe por que as pessoas estão assim? Eu estou desigrejado. Eu queria ver você ser crente em 1980. Eu queria ver você ser crente em 1900. Eu queria ver você ser crente na época da Inquisição. Eu queria ver. Mas hoje você é muito fácil. Sou desigrejado. Porque você nunca conheceu Jesus. E a Bíblia ensina que nós temos que nos congregar. Adorar o Senhor junto. Quer você acreditar ou não, a tua opinião não interessa. Porque a Bíblia ela diz que nós precisamos nos congregar sim. E se você não congrega, é porque você tem algum problema de mágoa e ressentimento e frustração. Esse é o problema maior. Porque às vezes alguém te enganou, mas você se deixou enganado porque você não leu as Escrituras. Sabe? A igreja onde eu sou pastor, olha, eu não me meto na vida de ninguém, mas eu procuro ensinar o que é o Evangelho,
o que é misticismo, o que é sincretismo religioso. Eu procuro ensinar. E as pessoas, e a nossa igreja é uma igreja muito pequena. Tem 60 membros, mas são membros ensinados. São membros que não caem no conto do vigário, são pessoas que não caem em misticismo. E realmente, a igreja hoje, eu participei de uma campanha esses dias lá em Santa Catarina, e o pastor não passou envelope, foi uma bênção isso. Sabe? Eu não pedi cachê, sabe? Mas por que eles não convidam o pastor Hilson? Porque o pastor Hilson, ele vai falar o que diz a Bíblia. Que nós precisamos ter relacionamento com Deus, que nós temos que parar de ser crentes Nutelas e ser crentes leões. Já imaginou aqueles crentes do Coliseu? Se eles fossem Nutella, não. Eles iam enfrentar os leões e glorificavam a Deus. Por quê? Porque eles sabiam que aquele momento não era o fim, mas era o início da vida eterna deles. O que você vai falar quando Cristo voltar? Pastor, Cristo, eu sou desigrejado porque o pastor, não. Você não deve olhar para o homem. Eu sou desigrejado por causa do sistema religioso. Não. Você não deve olhar para isso. Você deve olhar para Cristo, que é autor e consumador da nossa fé. Sabe, eu quero dizer para você que o Senhor Jesus ama muito você. Que o Senhor Jesus, ele te ama muito. Ele morreu no teu lugar. Mas nós precisamos ver quem é mercenário, porque a Bíblia cita o nome mercenário. Nós precisamos ver que são os lobos do século XXI. Mas você ama o lobo. Você ama o lobo porque o lobo ele fala as coisas macias. Você ama o lobo. O lobo não fala sobre pecados. O lobo não fala sobre deslizes, aceita tudo desde que você pague. Aí quando você está numa situação, quando você precisa de alicerce, se você não tem, aí você se revolta com Deus, você revolta com a igreja. Não, a igreja verdadeira do Senhor continua santa, pura e perfeita. Não se corrompe. A verdadeira igreja, homens e mulheres. Elias falou, olha, foi chorar para Deus as pitangas na caverna. E você desigrejado está na caverna. Está numa depressão espiritual que precisa sair. Elias na caverna, Senhor, só eu que não me convenho a Baal. Aí Deus, inocente, você não sabe nada. Fora você, 7.000 não se curvaram a Baal. Tem os remanescentes. Seja um remanescente. Porque insisto, tem igreja, tem pastores sérios. Conheci um pastor muito sério esse final de semana que eu preguei na igreja dele. E você é sério? Desigrejado, volte para os pés de Cristo. Não existe isso. Você não consegue. O problema é que a igreja brasileira, ela não está, poucas igrejas, não vou colocar todo mundo no mesmo balaio, mas a igreja brasileira, ela está se esquecendo do conhecimento, incentivar os membros a ler a palavra. Desde pequeno, aqui na igreja a gente incentiva, desde pequenininho, as escrituras. Nós presenteamos, nós pastores, eu e minha esposa, nós presenteamos as crianças com as bíblias pequenas com desenho. Eles crescem e eles querem já ter a Bíblia deles. É isso que nós devemos, sem fanatismo. Então, desigrejado, volte aos caminhos do Senhor. Volte e pare de misticismo. E nós precisamos entender que o misticismo é sincretismo religioso. Você não sabe nem o que é isso. É um balaio de gato sem tamanho. Nós vemos pessoas enrolando as outras pessoas. Aí o resultado é esse. Esse é o restolho. As pessoas não querem mais saber de Jesus. Por quê? Jesus Cristo morreu no seu lugar. Já deveria ser suficiente isso. Mas você quer mais. E esse mais, sem justiça, porque a Bíblia ensina em Mateus capítulo 6, versículo 33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Eu quero encerrar esse vídeo dizendo para você, ame o Senhor. Eu te amo, desigrejado. Nós temos orado por você. Que você chegou muitos chegaram nas minhas redes sociais falando que não acreditavam mais na igreja. Realmente você não tem que acreditar na igreja, você tem que acreditar no Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus mandou nós congregarmos. Por quê? Esse livro de Hebreus, ninguém sabe quem escreveu. Atribui a Paulo, atribui
ao grego, Apolo, um grego convertido, e até ao Senhor Jesus Cristo que escreveu o livro. Então, o Senhor está te pedindo, congrega. Congrega para que você seja mais forte. Eu quero te falar aqui nesse vídeo, para as pessoas que estão me ouvindo, que o vídeo não é feito para pessoas que não acreditam na Bíblia. Eu não ofendo ninguém aqui. Eu não cito nomes de ninguém porque eu acho muito desagradável isto. E eu não preciso disso. Mas eu digo assim, nós precisamos voltar ao evangelho puro e simples, ao evangelho de leitura da Bíblia, de começar a ler, começar a se inteirar. Hoje nós temos aí uma tecnologia que nos ensina isto. Mas nós precisamos congregar. Precisamos congregar. Que Deus abençoe você, que o Senhor entre com a sua providência e sua proteção na sua vida. Sabe? Que Deus abençoe a igreja brasileira e que Deus tenha misericórdia de todos nós e principalmente da igreja brasileira. Deus abençoe você. Tchau, até a próxima.